Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei em que momento vou te encontrar. Sei apenas que esse é um podcast semanal que eu decidi fazer por prazer, mas também para levar a você alguma tentativa de entender o Brasil, as coisas tão complicadas que estão acontecendo no nosso país. Hoje eu vou tratar de dois temas. O primeiro deles é a morte desse petista lá em Foz do Iguaçu, assassinado por um simpatizante do Bolsonaro. Na verdade, eu vou tratar com os meus olhos de velho repórter. Eu trato de crimes políticos no Brasil há muito tempo. Ainda ontem recebi de Minas um recorte da cobertura que eu fiz como jovem repórter do assassinato de um deputado estadual chamado Nassip Raidan, lá em Santa Maria do Suaçuí, em Minas Gerais. Isso aconteceu em 1962. A maioria dos ouvintes, eu creio, ainda não havia nascido. Pois bem, a partir daí eu continuei cobrindo crimes. Acompanhei, por exemplo, o crime que é a morte do Edson Luiz, na Cinelândia. Acompanhei a morte do Chico Mendes, em Chapuri. Acompanhei a morte da Dorothy Stang, em Anapu, e fui acompanhando essas mortes todas. Até agora acompanhei, dentro de uma certa distância, a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira. Essas mortes me ensinam alguma coisa. Essa que aconteceu em Foz do Iguaçu, ela tem um aspecto singular, que ela é estimulada de cima para baixo. Como? Através da política da extrema-direita. Essa política começa, evidentemente, fazendo gestos com armas. Depois ela passa a estimular o uso de armas. Ela consegue, de uma certa maneira, quebrar todos os mecanismos de controle do uso de armas no Brasil. E, evidentemente, que nós sabíamos que essa tentativa de radicalizar a política começaria, evidentemente, pelas redes sociais. Você começa pelas redes sociais, como começou, através de uma série de campanhas bastante intensas e verbalmente violentas, e depois você passa para pequenos atentados, como houve, por exemplo, um atentado agora na Cinelândia com uma bomba caseira, houve lá em Minas Gerais um atentado também, houve um atentado contra o juiz que mandou prender o ex-ministro da Saúde, Milton Ribeiro, e agora surge um bolsonarista armado e mata um petista que comemorava o seu aniversário com a família e certamente celebrava o seu candidato, independente do que você pensa do candidato, ele estava celebrando pacificamente a candidatura. Pois bem, a imprensa costuma dizer que isso é fruto da radicalização. No entanto, eu contesto um pouco essa interpretação. No meu entender, a radicalização existe, no meu entender, existe uma polarização, mas essa polarização se dá nos votos. Existe uma polarização do eleitorado que prefere dois candidatos e eliminou um pouco as chances de uma terceira via. Mas nesse caso não houve polarização. Um estava comemorando o aniversário pacificamente, o outro foi assassinado. Então existe, de um lado, o assassino, de outro lado, a vítima, e não dois polos idênticos. Portanto, é fundamental que a gente compreenda o que se passou dessa maneira. Em primeiro lugar, como não um fruto da polarização. Em segundo lugar, como o resultado de uma atmosfera que fortalece a violência. Não é que a violência seja fortalecida apenas através das armas. Ela é muito fortalecida também verbalmente. O presidente da República já agrediu verbalmente vários repórteres. O presidente da República já declarou, num determinado momento, que era preciso fuzilar a petralhada. Esses verbos, fuzilar, essas afirmações, são muito perigosas no contexto brasileiro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, por exemplo, diz que isso é fruto da bebida. E eu digo, mas não é possível. Que bebida é essa? Que cachaça é essa que você toma e sai matando petista? Existe alguma poção mágica nisso? Eu acho que é necessário
não só uma apuração desse crime, que foi um crime político, mas também é necessário uma campanha dos candidatos pela paz, uma campanha dos intelectuais, dos artistas pela paz nas eleições, e mais ainda, eu acho que o que tem mais peso, no meu entender, uma campanha das religiões. São as religiões no Brasil que podem, nesse momento, conduzir o país também para um processo pacífico, de disputa eleitoral, evidentemente, de troca de argumentos, evidentemente, eventualmente até de troca de acusações, mas um processo pacífico. Portanto, eu acho que nós aprendemos muito com esse crime. Eu, pelo menos, aprendi muito. O que eu aprendi é exatamente isso, que é preciso uma campanha nacional destinada a neutralizar a influência da extrema-direita, que interessa, evidentemente, que haja violência, que interessa que haja tumulto, que interessa que as eleições sejam complicadas. E essa campanha é uma maneira através da qual o Brasil diz o seguinte: olha, o cara chegou gritando aqui é Bolsonaro, mas nós vamos dizer, não, aqui é Brasil, aqui é um país, nós queremos conviver civilizadamente com as nossas divergências. O segundo tema que eu queria abordar hoje é um tema muito delicado, mas é um tema importante. Nos meus olhos de repórter, olhos calejados, retinas fatigadas, como diz o Drummond, eu nunca vi um crime dessa natureza que aconteceu no Rio de Janeiro. Um anestesista, um homem chamado Giovanni Quintela, tenta e violenta uma mulher na mesa de parto. Isso transcende até a minha imaginação. Eu não acredito que nenhum escritor, nenhum produtor de filmes de terror ou de filmes tenebrosos conseguiria imaginar um crime dessa natureza. No entanto, é importante que a gente registre que esse crime aconteceu e levantou também, através da pesquisa, a existência de outros crimes, não só dele, que tentou violentar e violentou a mulher na mesa de parto, mas na mesa de operação para o parto, mas também existem outros casos de estupro no sistema de saúde do Rio de Janeiro. Evidentemente que nós estamos diante de uma situação muito especial. Essa situação especial mostra que a vulnerabilidade da mulher no Brasil, ela não existe apenas no cotidiano. Ela existe também naqueles lugares onde ela está mais indefesa, nos hospitais e, sobretudo, nas mesas de operação. Por isso que algumas mulheres estão levantando a questão da obstetrícia. Será que a obstetrícia brasileira respeita os seus direitos? Não é hora de começar um debate sobre isso? Em alguns lugares do mundo também é muito comum que os maridos possam acompanhar as mulheres nessas operações. Infelizmente, no Brasil, eu não acredito que tenha acontecido ali, e eu acho que acontece preferencialmente nas clínicas particulares. Os maridos da classe média costumam ter o direito, nos hospitais particulares, de acompanhar suas mulheres nessas situações delicadas. Há quem diga até que as operações devam ser filmadas e entregues à pessoa para efeito de segurança, caso ela queira examinar depois. Eu não sei qual o caminho que nós vamos ter. Eu sei que é preciso uma grande discussão sobre o tema. Existe uma ligação entre a violência das mulheres com a violência política. Por quê? Porque a extrema-direita é realmente e traz realmente uma visão de armas, uma visão de violência, mas também uma visão de culto à masculinidade. Esse culto à masculinidade é um dos elementos mais corrosivos que existem no Brasil de hoje. E as mulheres começam a sentir isso e começam a necessitar de reagir a isso. É um processo internacional. Vocês veem, por exemplo, que recentemente no Chile, a vitória da esquerda no Chile trouxe uma presença feminina muito grande. Inclusive, na própria nova Constituição,
a presença feminina é muito grande. Na Colômbia, a vice-presidente é uma mulher negra interessada em meio ambiente. E sabe que ela vai colocar essas questões abertamente. Então, está havendo uma mudança no próprio continente. E o Brasil, através desse tipo de governo, resiste. É como se o patriarcado, mais até que o capitalismo, como se o patriarcado estivesse, de uma certa maneira, acossado, com medo, e resistisse de uma forma tão gritante como resiste o governo Bolsonaro em todas as dimensões. Seja no culto à violência, seja no culto às armas, seja no culto à masculinidade, seja nas omissões fundamentais. Por exemplo, o Bolsonaro se recusou a criticar o presidente da Caixa, que tinha feito inúmeros assédios sexuais às suas funcionárias. Ele disse, não, a Caixa vai manter a sua continuidade. Não vai haver nenhuma mudança. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, o nosso sistema patriarcal, com essas características conservadoras, vai continuar acontecendo no Brasil, vai continuar dominando o Brasil. E isso me parece muito difícil que aconteça, porque hoje as mulheres têm um peso muito grande. E as mulheres talvez sejam o fator decisivo nessas eleições. Eu costumo dizer que a grande aliança que vai definir as eleições brasileiras não é essa sopa de letrinhas de partidos. Não é isso que me interessa muito profundamente. O que interessa, de fato, a aliança que pode, de uma certa maneira, virar o jogo, é uma aliança que envolva as mulheres, os gays, que também são muito subestimados e muito discriminados, os negros, evidentemente, que sofrem de uma violência cotidiana, e também os homens, de boa vontade, aqueles que sabem que se livrar do preconceito é uma forma também de se libertar. Eu acredito que isso possa ser a força dominante nas eleições brasileiras, o grande peso que vai pender para o lado contrário ao da extrema-direita, o grande peso que vai contestar, a partir da experiência cotidiana das mulheres, preocupadas com a vida dos seus filhos, vai contrapor a violência, a partir desse caminho da preocupação com a fraternidade, da preocupação com o tratamento humano, tudo isso vai fazer com que um possível novo Brasil surja daí. Olha, quando eu falo novo Brasil, eu não estou falando de coisas extraordinárias, nem de grandes utopias. Estou falando apenas de um país mais humano, mais tolerável, um país mais habitável, coisa que não está acontecendo hoje. O Brasil de hoje, aquelas pessoas que poderiam ficar no Brasil, muitas delas estão indo embora. Estão indo embora exatamente porque acreditam ou acham que o Brasil não tem jeito, que é necessário desistir do Brasil. Mas nós sabemos que é o tipo de país que a gente não desiste. A gente acorda, dorme, acorda de novo, ele está conosco, ele está presente no amor que nós temos pela música brasileira, está presente no amor que nós temos pelo futebol brasileiro. Por que nós não poderíamos respeitar as instituições brasileiras? Mas para que isso aconteça, nós temos que mudá-las e transformá-las em algo respeitável. Bom, até lá. Semana que vem voltamos a falar. Hoje foi apenas um início de conversa. Na semana que vem voltamos com mais um podcast. Um abraço.